Livro Pelo Amor ou pela Dor, 8º capítulo, Eu, Bob e o Rio do Tempo. Existem coisas assim como fantasmas? Casas, florestas, cemitérios assombrados. São reais? As respostas são duas. Um simples sim e um simples não. Não, fantasmas não existem. Sim, o que existem são espíritos desencarnados que já viveram na Terra. Estes espíritos, por sejam lá quais forem as razões, agarram-se ainda a vibrações terrestres, recusando-se a soltá-las. Essa obsessão com suas vidas anteriores transforma esses espíritos em prisioneiros do tempo e espaço, assombrando os lugares onde já viveram, trabalharam ou mesmo morreram. Essa fixação é chamada anexação e seus resultados são trágicos. Espíritos anexados são paralisados pelo passado, incapazes de encarar o futuro. Tom estava na direção da anexação. E sem trocadilhos, isso me assombrou. Como guia, é meu trabalho fazer de tudo, mesmo contra minha vontade, para ajudá-lo a amadurecer, aprender e evoluir. Contudo, por sejam lá quais forem as razões, ele se tornou um espírito obcecado, e um trabalho que já era duro ficou infinitamente mais difícil. Teria de haver uma maneira de afastá-lo da humilhação, revolta e fúria que carregava desde o plano terrestre. Se eu falhasse, o Tom escolhesse abraçar essas emoções, ele se tornaria um prisioneiro. Em outras palavras, seria uma assombração. Eu sei alguma coisa sobre assombrar. Depois de minha própria morte, eu estava tão atada à minha velha vida que foi preciso um longo tempo até que eu entendesse que já não era mais parte da terra. Ainda me lembro dos incontáveis dias e noites sem fim perambulando pelas minhas velhas vizinhanças, procurando por respostas que não podiam ser encontradas. Eu não queria Tom assombrando seu quarto em Washington. Suas respostas também não estavam lá. A anexação é uma droga, viciando a gente aos eventos e emoções, e um espírito não precisa estar desencarnado para sofrer desse vício. Existem inúmeros espíritos encarnados, presos no redemoinho da anexação. Eu vou provar isso. Dê uma olhada em si mesmo. Alguém ou alguma coisa já o fez ficar tão nervoso que você continua vivendo e revivendo a experiência em sua memória repetidamente? Você já perdeu um emprego, uma posição ou um relacionamento? Essa perda consumiu você, tornando sua mente um turbilhão de porquês. E o que poderia ter acontecido? Você tem de fazer uma escolha. Pode seguir adiante ou pode se trancar num círculo de frustração e raiva. Agora pode começar a entender a seriedade da situação de Tom. Momentos antes de ser morto, ele descobriu que sua esposa tinha sido estrupada e assassinada. Então ele assistiu impotente a quando o estrupador disparou uma bala no crânio de sua filha. Como você se sentiria? Eu poderia trabalhar com Tom, pelo menos ele estava em minha dimensão. Mas eu não tinha a menor ideia do que fazer com David. Ele ainda estava encarnado na Terra. Como poderia alcançá-lo? Eu precisava de ajuda. Simplesmente por eu estar desencarnada, não me fez mais esperta, sábia ou sagrada que você. Eu simplesmente vejo a vida de uma perspectiva diferente.
Daqui a alguns de nós vêm eventos antes que eles aconteçam. Mas, mais importante que isso, nós vemos o que já aconteceu de uma janela enorme e universal. Rapaz, como eu precisei dessa enorme janela universal agora, pensei. Eu procurei por conselhos. Minha primeira parada foi com outros guias, como Game Over. Eles não foram de muita ajuda. Não há muito que possa fazer. Um deles deu de ombros. Tom fará suas próprias escolhas. Não importa quanto tempo isso leve. David já fez a sua e acrescentou o guia de forma preocupante. Ele viverá com as consequências de sua escolha. Outro guia me aconselhou a levar isso numa boa. Não interfira e não se envolva. Seu trabalho é dar a Tom amor, compaixão e orientação. E assim como para aquele na terra, ele terá o que merece. Deixe-o em paz, os eventos vão se encaminhar. Sempre é assim, você sabe, acrescentou com um sorriso sabido. Outro espírito, que como eu havia se tornado um guia recentemente, quis saber se David estava muito apegado à personalidade terrestre que ele criou para si mesmo. Isso, pensava o guia, dificultaria nossa ajuda. Ele fez sua escolha e criou seu karma. Foi tudo o que ele sugeriu. Envie vibrações de amor e compaixão, aconselharam outros. Isso é tudo o que pode fazer pelo que está na Terra. Como eu dizia, nós não ficamos nem mais espertos ou sábios que você. Francamente, eu pensei que aqueles conselhos eram inúteis. Sabia que havia uma razão pela qual fui enviada a Tom e David. E estava certa de que isso era mais do que simplesmente enviar boas vibrações. Amor e compaixão são palavras simpáticas, mas como poderia tornar palavras em ajuda a um rapaz de 26 anos a caminho do corredor da morte? Como poderia transformar amor e compaixão em ação? Ainda precisando de resposta, voltei a Bob. Pensando nele, enviei ondas através do universo, e aquelas ondas trouxeram-me um pôr do sol em vibrantes cores rosa, azul e roxo. Na realidade, eu não ia até Bob, ele vinha até mim. Ele vive em uma esfera que não estou pronta para alcançar. Assim, para responder meu chamado, ele rebaixou suas vibrações. Nós nos encontramos às margens gramadas de um rio profundo e vagaroso. Sua água era clara e o sol graciosamente estalava seus raios sobre a tranquila superfície do rio. Mesmo o ponto mais profundo podia ser visto, conturbado apenas pela suave ondulação da corrente se movendo devagar. Bem, agora o rio explodia em cores, refletindo os tons rosa, púrpura, dourado e alaranjados do pôr do sol. Eu venho muito aqui, tanto sozinha como com amigos, para me refrescar na calma do espelho d'água do rio. Bob e eu unimos nossas vibrações nestas mensagens, nestas margens. Não precisávamos falar para nos comunicarmos. Comungamos pelos pensamentos, sensações e vibrações. Todos os espíritos são capazes de fazer isso, compartilhando ideias e emoções com uma clareza e precisão impossível de atingir na Terra. Ora, se não é Mariane, há quanto tempo? A vibração de Bob era luminosa, mas apreensiva. Ele sabia que eu precisava de ajuda.
Quando nos encontramos pela primeira vez, ele era um guia game over e agora é um guia gong over. Bob, com seu jeito avoado bem típico, uma vez explicou a diferença. Um guia game over socorre espíritos da Terra, ajudando-os a aprender com as suas encarnações na direção terrestre. Um gong over ajuda esses mesmos espíritos quando prontos a se preparar para a vida em uma dimensão mais alta. Simples e direto, por isso é que vim a Bob pedir conselhos. Ele foi quando fiz a minha difícil passagem da Terra para o Espírito, meu guia, game over. Quando morri, ele apareceu como um homem branco de 70 anos de idade, projetando uma imagem com a qual eu me sentiria bem. Eu me lembro de chamá-lo de um velho peido aposentado. Eu passei a amar meu velho peido aposentado. Apesar de durão e exigente, ele é amoroso e misericordioso também. Ele me ensinou a usar e aprender com a raiva e a fúria que ferviam dentro de mim. Agora, a invisível mas constante força universal trouxe-me um desafio similar ao que Bob teve em relação a mim. A força me deu Tom, que neste momento estava em um sono profundo, incapaz de encarar o ódio fervilhante que carregou da esfera terrestre. Mas quando era meu guia, Bob tinha apenas eu para lidar. A força universal também me deu David, a causa da morte de Tom e a razão de sua fúria e humilhação. Eu sabia porque fui levada a Tom. Seu espírito estava em fúria, porque sua família tinha sido destruída por um assassino irracional. Quando eu cheguei aqui, a revolta consumia meu espírito, porque minha vida também foi abreviada por um revólver. Eu sabia que poderia ajudar os dois, quem sabe mais, sobre revolta e ódio, enlaçando o espírito com suas correntes fúteis e inúteis do que alguém que já foi prisioneiro dessas mesmas correntes. Mas eu não sabia o que fazer. Foi por isso que agora eu me encontrava nas margens verdes e gramados do rio. Estou aqui porque preciso de sua ajuda. Tenho um trabalho duro pela frente. Bob não respondeu. Ele esperava uma explicação. Descrevi os assassinatos e falei para ele sobre Tom. Fui chamada para ser seu guia. Que coisa! Observou Bob com ironia. Engraçado. Como a vida das suas voltas, não? Entendi. Vítima atraída pela vítima. Mas quando cheguei a David, a vibração de Bob se intensificou. Ele também, tanto o assassino quanto a vítima, agora ficou interessante, se me permite dizer. Eu não sei se vou dar conta, confessei. Ele me repreendeu severamente. Mariane, você já devia saber. Se não estivesse preparada, não seria chamada. Nada acontece antes do tempo. Você está pronta e a prova de sua prontidão é que você teve a humildade de pedir ajuda. Mas ele parecia confuso, achando estranho o fato de eu não estar envolvida, nem com a mãe, nem com a menina. Mas não vamos nos incomodar com isso agora, disse Bob. As razões virão à tona mais cedo ou mais tarde. Havia mais uma coisa que me preocupava, porém, o assassino está na Terra. Ele não é exatamente o tipo de sujeito que está afinado com o lado espiritual da vida. Se é que você me entende, brinquei.
Bob chamou minha atenção para a estupidez que eu tinha acabado de dizer. Não seja crítica, ele é um espírito e tem as mesmas origens que todos nós. Ninguém tem um passado perfeito. E acrescentou com uma piscadela manhosa. Há algumas poucas coisas no meu que eu gostaria de esquecer. Ele estava certo, mas eu o fiz lembrar que muitas pessoas na Terra pensam que um assassino não tem alma. Alguns dizem que são menos que animais. Bob respondeu pacientemente, explicando que muitos dos espíritos encarnados na Terra tinham bastante o que aprender. E depois de ouvir algum dos conselhos que os outros guias lhe deram, você também tem bastante para aprender. Esta é uma situação excepcional, não apenas para você, mas para os dois espíritos com quem está conectada. Escolhendo seu próximo pensamento cuidadosamente, meu amigo disse: eu sei porque você foi escolhida. A razão é mais profunda do que você imagina. Mariane, há mais nisso do que apenas compartilhar vibrações e experiências. Como sempre, Bob não explicou. Eu teria de entender sozinha. Vamos em frente, Robert. Eu sabia o que estava por vir. À nossa frente, o rio fluía vagarosamente, silenciosamente, enquanto Bob falava ao meu ser interior. O rio corria e o tempo parou. Sua vibração firme e suave seguiu, me puxando e puxando para um outro tempo e lugar no infinito vácuo da criação. Nossos pensamentos se uniram e, viajando pelo espaço, paramos no ponto em que eu desencarnei na Terra. Eu não estava sozinha, havia um negro ao meu lado. Ele foi meu assassino. Eu me lembrei de que no dia que ele morreu, senti um arrepio em minha vibração. Bob explicou a sensação. Você e o garoto estavam conectados. Afinal de contas, ele atirou em você. A justiça terrestre nunca o alcançou. Ele jamais foi preso. Afinal, o que era mais um assassino na vizinhança em que eu vivia? Olhando o rio, relembrei o quão assustador ele foi no dia que nos encontramos. Sua vida na Terra também fora curta. Ele morreu aos 22 anos de idade, de uma overdose de drogas. 6 anos depois de disparar os tiros que encerravam minha vida, seu nome era Marte. Os reflexos na água me fizeram lembrar o que eu pensei primeira vez que eu o vi. Então, este é o garoto que atirou em mim. Este é o inútil que me matou quando eu tinha 16 anos. O rio também me lembrou o que eu senti. Nada. Não que eu tivesse esquecido meu assassinato. A memória ainda estava bem viva dentro de mim. Mas eu já não era parte dela. Eu perdoei sinceramente porque não estava mais anexada à revolta que minha morte havia despertado. Eu estava livre e no espelho d'água eu me vi estendendo os braços para abraçar Marte. Ele teve medo, então recuei. Ei, Marte, fica frio. Eu me vi dizendo a ele: eu sei quem você é e me lembro do que você fez, mas você era apenas mais um bobo como eu. Isso foi tudo uma coisa boba, estúpida, que você não planejou ou pensou em fazer. Aconteceu, acabou. Uma coisa boba, estúpida e trágica, meu amigo. O rio me lembrou como nos abraçamos então. Eu havia perdoado, mas não esquecido. Não é fácil perdoar,
Mas Bob me disse uma vez: seja egoísta e perdoe. Aquilo soou estranho, não, mas fazia sentido. Marte criou um karma quando atirou em você, esclareceu meu guia. Você quer fazer parte desse karma ou quer progredir e evoluir em seu próprio karma? Você tem uma escolha: prender a si mesma no karma de Marte ou deixá-lo em paz e seguir com sua própria evolução. Perdoe, e ele não lhe deverá nada e se desprenderá de você. Marte enfrentaria as consequências de sua atitude, mas eu estava livre. Nós não estaríamos karmicamente envolvidos, continuamente tentando acertar conta entre nós. Bob me trouxe de volta ao presente. Na nossa frente, o rio corria suavemente, sem pressa e sem parar. Mariane, você agora entende qual é a sua missão? Perguntou baixinho. Tão baixinho quanto ele, como se eu tivesse em transe, respondi. Cura? Devo tentar ajudá-los a se libertar um do outro? Mas para que isso aconteça, eles precisam se libertar de suas próprias revoltas e dores pessoais. Eu refleti e acrescentei. Não vai ser fácil, Robert. Será duro para Tom perdoar David. Ele matou não apenas Tom, mas também sua filha e estrupou e assassinou sua esposa. É diferente. Bob me contrariou. Diferente, mas igual. Assassinato é assassinato. Perda é perda. Sofrimento é sofrimento. E dor é dor. As circunstâncias são diferentes. E assim é o karma. Um tiro involuntário dado por um adolescente assustado molda um karma pouco distante do estrupo e loucura de um sujeito de 26 anos. Isso é o que eu tenho de fazer. Refletir num instante de clareza, ajudar Tom a revelar seu sofrimento, revolta e humilhação, depois revelar a ele o poder do perdão. Bob sorriu e acenou a cabeça. Se eu ajudo a vítima, ajudo seu assassino. Os dois espíritos serão livres. Tom, para continuar sua evolução, desatado da revolta e da fúria. David, liberado por Tom, pode lidar com o karma que ele criou. Os dois espíritos podem ser livres para seguir cada qual seu destino. Mas eu pensava em Elizabeth e Jéssica. Elas também eram vítimas de David. Não estariam também ligadas a ele? Mais uma vez, Bob disse em pensamento que eu não deveria me preocupar com elas por enquanto. É claro que não estão envolvidas e por seja lá qual razão elas não são problema seu. Estou certo de que quando for a hora você verá como elas se encaixam. De repente, sem nenhum aviso, o rio nos trouxe uma nova cena. Era Marte, reencarnado na Terra. Ele estava trabalhando para balancear seu karma, encarnado como um assistente social, aconselhando membros de gangues nas cidades do interior dos Estados Unidos. Ele não me devia mais nada, mas ainda tinha de encarar seu próprio karma. Marte tinha assassinado, não premeditadamente ou a sangue frio. Mas Bob disse, ele puxou o gatilho e acabou com uma vida. Bob agora traçava as similaridades entre David e Marte. Eles criaram um destino girando as rodas do karma sobre si mesmos. Se Tom ficou anexado a David, como você poderia estar a Marte? Uma ligação será criada entre os dois, um karma vingativo e pessoal que pode durar por incontáveis ciclos terrestres.
pode ser formado. Você pode ajudar Tom a enxergar David como um outro garoto bobo. E você pode preparar David não apenas para a justiça na terra, mas para o seu karma espiritual. Onda após onda de vibração, eu sentia a paixão de Bob em sua fé. Ele continuou se comunicando com meu ser. Veja as encarnações terrestres de David. As pistas estão lá. Ajude-o a assumir responsabilidade por suas ações, porque logo ele terá de enfrentar as consequências terrestres. Depois, ele terá de lidar com as espirituais. Se Tom o libertar, os dois estarão livres para evoluir. Eu entendi a perfeição da missão. Mas ainda havia um problema. David está no plano terrestre. Não há muito que eu possa fazer daqui. Ah, isso, Bob suspirou. Encontre um médium para você. Sabe o que eles são? Não. Quer dizer, aquelas pessoas na terra que nos veem ou ouvem, que serventia terão? Bob fitou o rio e respondeu calmamente. Alguma? Se você encontrar alguém nascido médio, eles, por causa de seu karma pessoal, estão em missão. Médios naturais estão na terra para ajudar outros. Escolham um médio que tem coragem, porque ele terá de ser a ponte entre você e David. Se tudo correr bem, o médium vai reunir Tom, David e você. Não será fácil. Foi o que eu disse, relembrei. Ele ignorou meu gracejo e continuou com sua resposta. Não procure por um santo. A maioria dos médios está lidando com karmas muito complexos, os seus próprios. Alguns, ele acrescentou com uma risada, são complicados, muito sensitivos e nervosos. Muitos são exibidos e bastante arrogantes. Seja cuidadosa, não deixe que o ego do médium atrapalhe. Sabe de algum para me indicar? Torci. Sem hesitação, ele respondeu. Por acaso? Sei sim.